Os meus pais não eram cristãos, né? Meus pais se separaram quando eu ainda era muito jovem. Mas a irmã do meu pai, a minha tia, ela é aquelas crente doida, né? Eu falo isso para ela até hoje, né? E a minha tia sempre gostou, né? Sempre foi cristã, sempre foi evangélica. E eu me lembro que teve períodos muito difíceis da minha infância. E eu me lembro que quando a minha tia chegava lá em casa, a minha tia falava assim para minha mãe: Solange, arruma as crianças e vamos para a igreja. Eu cresci entendendo que a solução era Jesus, né? Então ela sempre falava assim: arruma, vamos embora com as crianças para a igreja. Ou então às vezes ela pegava a gente e levava quando a minha mãe não podia ir, né? Então assim, a minha tia Nilzete, provavelmente ela está assistindo ou vai assistir depois. A minha tia Nilzete foi essa referência, né, de mulher de Deus que nós tivemos na nossa infância, porque a minha mãe não conhecia Jesus, né, frequentava por influência da minha tia. Então eu lembro que a gente ia a muitos cultos e quando muito pequena ainda, a minha tia sempre frequentou cultos pentecostais, né? E eu me lembro que eu muito pequena, Deus usava muitos profetas, né? Eu não tinha dimensão do que Deus estava falando ali, porque muitas das vezes o Senhor falava: cuida dessa menina, porque Deus tem uma obra na vida dessa menina, Deus tem um chamado na vida dessa criança. Mas quando eu voltava para casa, minha realidade era totalmente diferente, né, daquilo que Deus falava. E eu, como criança, eu tenho muitas memórias, porque a infância da gente marca a gente em muitas coisas, né? E eu me lembro que eu chegava em casa, às vezes não tinha comida, e eu pensava assim: como que Deus é na minha vida? Como que hoje lá na igreja alguém falou para mim que Deus é na minha vida, se eu chego em casa eu não tenho? E eu me lembro uma vez, eu acho importante falar isso aqui, que marcou a minha história, e eu aprendi a confiar no Deus da provisão. Que ainda muito pequeno meu pai tinha sumido, meu pai largou a minha mãe, né? A gente até então tínhamos uma família estruturada, né? O meu pai conheceu uma mulher espírita, e essa mulher tirou meu pai de dentro de casa. Então, dali começou a gente a vivenciar períodos muito difíceis, né, da nossa infância. Minha mãe com 2 filhos pequenos na época, 3 filhos, e meu pai, toda vez que ia visitar, às vezes vinha mais um, né? Então, assim, éramos pequenos ali, passando por essas dificuldades, e uma vez eu me lembro que acabou tudo dentro de casa. E minha mãe não tinha de onde tirar nada para dar pra gente. Minha mãe, aquela época de Vale Transporte, a minha mãe pegou o Vale Transporte e ela poderia comprar um pão. Mas ela falou assim: não, hoje nós vamos para a igreja. E eu me lembro que nós chegamos na igreja e a minha oração era... Meu pai já estava sumido assim muitos meses de casa. Muito tempo que eu não via meu pai. E a minha oração era assim: Senhor, essa é uma cena que me emociona, porque eu lembro do poderio de Deus. E o Deus que ouve as crianças. E a minha oração era: Senhor, traz meu pai para casa para trazer comida para gente. Eu só sabia falar isso para Deus. Senhor, traz meu pai para casa para trazer comida para gente. E eu me lembro que... Eu não me lembro especificamente se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, mas foi num intervalo muito curto. Sim. Do nada, gente, o meu pai chegou no portão da casa da minha mãe com a amante dele, mas o carro do meu pai, na mala do carro, tinha muita compra. E naquele momento, quando eu saí correndo para ver meu pai, eu só sabia gritar: Deus ouviu minha oração. Aleluia. Então, ali eu entendi e eu comecei a aprender o Deus que ouve a oração, o Deus que faz, o Deus da provisão, né? Eu carreguei isso para minha vida. Mas eu não nasci num berço evangélico, né?